Oi pessoal, mais um peso de porta cestinha flor. Gente, eu não tentei fazer o passo a passo porque a base principal é igual aos demais que já tenho. E tem um vídeo que eu já tentei mostrar o passo a passo, né? Então, segue o mesmo. Só que o tecido que eu diminuí um pouco em relação ao outro, porque o outro ficou com 40 centímetros, eu cortei com 40 centímetros e ele ficou bem fechadinho aqui. Então, na hora de colar essa alcinha, a argola, né? Então, ela fica com volume. Então, eu não gosto. Eu gosto que ele fique sem aquele volume. Não fique fechadinho 100%, para poder não dar aquele volume na hora de colar a argola, a alcinha, né? Então, ele ficou com a leve abertura. Esse aqui tem 35 centímetros de diâmetro. Gente, é um tecido brilhoso, ele é bem parecido com o cetim, assim, a forma do brilho, né? Mas ele é um tecido mais encorpado, não sei o nome. Era um pedaço que eu tinha aqui. E então eu resolvi usar, ele tava novinho. E eu usei ele. Então, ele é uma cor, aqui não mostra, né? Parece um vermelho, sei lá. Mas ele é um pink, na cor pink. E eu usei, gente, aqui, ó, 6 flores. São 3 de um tamanho, 3 de outro. As 3 aqui, a do centro e a da lateral e aqui a da frente, o diâmetro é de um CD. Eu cortei 15 nesse diâmetro e fiz as minhas flores. Então, colei um no centro, depois colei uma na lateral e uma na frente. Ela não fica bem na frente, ela fica na frente, mas já puxando para lateral. As 3 de cima, eu usei a medida de uma tampa daquele creme escala, que é 9 centímetros. Então, eu cortei 15 também e fiz as minhas florzinhas. E para dar acabamento aqui atrás, gente, eu poderia ser a flor, você poderia fazer a sépala de feltro, mas eu não tenho feltro, então eu usei uma florzinha artificial. Eu peguei essa florzinha aqui, né, desmontei ela, que ficou assim. Ficou ela abertinha, ela ficou assim, ó, 4 pétalas. Então, eu colei aqui no centro da minha florzinha, porque eu não tinha tecido para fazer mais, né? Porque eu gosto de fazer outras para dar acabamento aqui, né? Só que como meu tecido era pouco, não deu, né? Então, ela ficou com essa abertura aqui, para não ficar mostrando essa abertura quando colasse aqui na alça, eu usei essa florzinha desmontada. Para fazer aqui o centro, o miolinho das minhas flores, essa aqui são umas florzinhas bem pequenininhas que eu comprei na Shopee. Aí deu certo para fazer o acabamento nas minhas flores. Já nessas maiores, que são as da medida do CD, eu mesmo fiz as minhas, né? Então, eu tenho o molde e passei para o EVA, na mesma tonalidade que as demais, né? E fiz a minha florzinha e colei aqui para tampar essa abertura que ficou nas minhas flores. Porque como esse tecido não é fino como o cetim, então eu puxei até o limite que deu para puxar. Mesmo assim, não deu para ficar fechadinha. Então, ficou com essa aberturazinha. E aqui no centro, depois que eu colei a minha alça, eu peguei a mesma medida do CD, passei para o tecido, dobrei assim ao meio e fiz uns cortes, entendeu? Fiz uma abertura nessa lateral e do outro lado também. E deixei só o centro fechado para colar por cima da alça. Antes de colar esse acabamento aqui, eu passei 2 pedaços de tecido com cola. Porque assim, é para ficar firme a alça, mas não é para pegar, gente. Eu vejo gente dizendo que pode pegar, pois eu não recomendo não. Pode, por mais reforço que eu faça, eu não recomendo pegar pela alça. Gente, porque aqui é areia. Então, eu vejo assim, vídeos que as meninas falam que pode pegar. Eu não recomendo não, gente. Eu sei que elas fazem reforçado, costurado, todo mundo, mas eu não recomendo. Não recomendo. Gente, é areia, é pesado. Então, assim, é só pra ficar a alcinha firme. Então, eu peguei, colei 2 pedaços de tecido pra depois eu vir com esse acabamento aqui, ó. Veja que dá pra ver aqui, ó. Só que eu não vou deixar assim, gente. Eu não quero que, assim, fica bonitinho, fica, mas sei lá, uma coisa com emenda, né? Eu não gosto. Então, eu vou fazer um acabamento. Eu pensei em várias coisas aqui que eu tinha e eu vou decidir, depois de muita indecisão, decidir usar isso aqui, que eu acho que é passamanaria, eu não sei bem o nome disso aqui, gente, mas é isso que eu vou usar. Pra fazer esse colar aqui, ó, assim, pegando só essa partezinha que não tá que tá mostrando, né? Eu vou colar assim, depois eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Essa parte que foi colada das flores, ó, não mostra nada. Já colei aqui 2 folhinhas artificial.
Mas eu ainda vou ver o que é que eu... Depois que eu colar essa passamanaria, eu vou ver como é que eu vou fazer o acabamento. Ainda não coloquei folhas, não sei se eu vou colocar folhas de tecido ou se eu vou colocar algum raminho artificial, né? Aqui no centro da minha flor eu já fiz isso, olha. E aqui eu não usei a florzinha de EVA, eu usei um fuxicozinho, com 9 centímetros, coloquei enchimento, né, ó, tá fofinho. E peguei essa mesma, né, essa mesma parte da florzinha que eu desmontei, colei no fuxico, aí colei esses galinhos artificiais, ó, colei aqui meus galinhos e depois colei o meu miolinho. Então, com a flor não ficaria legal eu colar, porque assim, como aqui tem enchimento, né, fica maleável de você colar a sua peça. Já a florzinha não vai dar certo. Dá, mas eu não achava que não ficava muito legal do meu gosto. Então, por isso que eu coloquei o fuxico. Mas o acabamento aqui das florzinhas vai do que vocês têm, do que vocês preferirem. Porque poderia ser um pompom, eu poderia fazer, como eu fiz o fuxico aqui, ó, eu poderia fazer em todos, né? Em todas. Mas aí, poderia ser botão, né? Se tivesse um botão grande que desse pra fechar a abertura aqui. Então, o acabamento do miolinho é de cada um. E a argola eu encapei com fita de cetim, né? Que é uma cor pink também. E usei o CD aqui para fazer a base do CD, usei um pedaço, um círculo de 22 centímetros, também, gente, de 20, porque eu também não deixei ficar, eu não quis que fechasse até o final, porque vai dar volume, então vai ficar, na hora de você colar o tecido, o peso de porta, por mais que ele seja pesadinho, não sei, mas eu acho que fica com volume, então eu prefiro não fechar o CD 100%, né? Então eu cortei com 20 centímetros para fazer o fuxico do CD. E quando eu fizer, gente, o acabamento aqui, aí eu trago para vocês o resultado final. Mas aqui ele já tá pronto, né? Só falta esse acabamento aqui. Olha só, pessoal, agora sim tá finalizado o meu peso de porta, né? Eu falei que quando colasse a tirinha aqui, essa passamanaria, vou chamar assim porque eu não sei o nome exato, e aí eu mostrava pra vocês, né? Aí aqui, gente, poderia ter a opção de colar uma flor, outra flor, mas aí eu quis, o modelo dele, eu quis deixar dessa forma aqui, e achei que tava muito vago desse lado, então o que é que eu fiz? 3 folhas de cetim na cor verde, de 12 centímetros. E aí, eu já colei que pegasse essa parte e ficasse intercalando com as flores. Então, na flor central, na do meio, né, na flor central, eu colei uma aqui intercalando as pétalas. Ficou essa daqui. Aí, colei a outra intercalando também na mesma flor, na flor central. E aí, colei uma aqui debaixo da alça, né? Então, ficou também um modelinho, ficou um acabamento. E não ficou, já saiu mais aquela questão do pink, né? Que tava muito pink, já deu uma quebrada. E também ficou mais preenchido, que eu tava achando muito vago. E sim, fiz 3 pequenas, com 9 centímetros, para colocar uma aqui. Coloquei outra aqui e coloquei 2 aqui nessa flor. 2 nessa flor e 2 na flor da frente. Então, na flor da frente levou 2, intercalando também aqui as pétalas, né? E assim ficou, gente. O pezinho de porta, sei que é o mesmo modelo, só muda a questão das flores e como colar as flores. Mas já me pediram outros modelos de peso de porta e, assim, eu não posso estar fazendo peso de porta sem ser por encomenda. Aliás, qualquer artesanato meu eu só faço mais por encomenda, porque não tem saída aqui na minha cidade. E aí, não posso estar desperdiçando material, até porque nem tem para comprar aqui. Tem que mandar comprar fora e né, mais de só tecido que tem para vender, né? Mas só que nem todos também. E é isso, gente. Então, mas eu tô preparando outro peso de porta, sem ser por encomenda mesmo, só para diferenciar desses que eu já fiz. Apesar, gente, que eu sou apaixonada por esse modelo de peso de porta assim. Porque vocês podem fazer somente essa bolinha aqui, ó. Somente o pezinho redondinho, né? E fazer a decoração com as flores. Porém, eu amo fazer com alça. Sei lá, pra mim que fica... Eu não sei, gente, eu amo fazer esse tipo de peso de porta. É tanto que o outro que eu vou fazer também com alça, mas vai ser um pouquinho diferente. E até esse próximo que eu estou preparando,
trago pra vocês. E outra coisa, gente, como não sei se eu falei já antes, aqui eu sempre gosto de fazer duas flores, né? Uma para ficar assim de frente e a outra para fazer o acabamento por trás, mas não tinha mais desse tecido e aí eu, né, não fiz.